Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos trocar uma ideia aí sobre quais foram as operações bacanas, né, do dia de hoje, dia 25 de junho. Estamos falando aqui de 6 horas da tarde, 6h17 para ser mais exato, né? Hoje o dia foi muito interessante, várias oportunidades legais aí aconteceram no dia, certo? Algumas na venda, algumas na compra. Então, vamos começar essa análise com vocês, mas antes, não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal também, tá? E vai comentando aqui para mim as suas operações e também me comenta se você, por acaso, pegaria alguma dessas operações, também algumas que talvez você não pegaria porque você jogou muito agressivo, enfim, gosto da opinião de vocês, então deixa aqui nos comentários. Beleza? Bom, turma, então, como que vai funcionar essa análise? Vamos fazer uma análise de um candle para o outro, certo? A gente vai mostrando gradativamente os candles, a gente vai fazendo essa análise com vocês da forma como eu pensei, né, na hora que o mercado estava rolando, para que vocês tenham uma noção de como que é feita essa análise de um candle para o outro, levando em consideração o contexto, né, que nós tínhamos ali no momento, tá? Então, primeiramente, vamos só dar uma analisada rápida do movimento antes da gente começar a fazer mostrar, né, realmente o que eu pensei nesses movimentos. A gente não precisa ir muito longe, tá? A gente não precisa ir muito longe. Percebam que se eu olhar basicamente deste ponto aqui, descendo até aqui, a gente basicamente está trabalhando uma tendência de baixa, certo? E o mercado acabou abrindo aqui, então realmente existia essa tendência de baixa. Então, existe uma grande chance do mercado preservar essa tendência de baixa e trabalhar com alguns movimentos mais vendedores, tá? Então, já sabendo disso e tendo uma previsibilidade de que isso possa acontecer, né, esses movimentos vendedores, a gente começa a trabalhar os nossos candles, né, os nossos movimentos do intraday. Então vamos começar? Tivemos a primeira abertura do dia, o primeiro candle, certo? Então, com a primeira ideia, né, com esse fechamento do primeiro candle, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma Fibo e vou colocar aqui, ó, tá? Uma primeira Fibo com este primeiro movimento. Depois, quando a gente tem essa noção, eu ainda não vou fazer nada no 2, mas eu já imagino que o movimento possa ter queda, tá? Eu já imagino que esse movimento possa ter queda. Depois a gente foi e teve o candle 2. E aí, claramente, pelo fato de termos a FIBA aí, pelo fato do 2 estar respeitando o nosso 50%, eu imagino que o 3 tem ali grandes chances de queda. E aí, essa queda eu imagino que possa romper a mínima do 2 ou a mínima do 1, tá? Então, ali já poderia ser a sua primeira potencial operação de venda, tá? Vamos ver se o que aconteceu. Show! Temos um movimento que caiu, então... Aqui neste momento, nós temos um movimento que conseguiu cair, primeira operação de venda do dia, e essa venda, ela deu uma continuidade, porque ela fez rompimento. Então, se ela fez rompimento, 4 pode ainda cair, então você continua na operação. Beleza, bacana. Por enquanto, eu vou tirar minha FIBO, beleza? Percebam que o 3 caiu, né? Fez a continuidade para o 4 caiu também. Então, ainda estamos em continuidade. Percebam que nós agora, com o fechamento do candle 4, ganhamos uma marcação. Então, o mercado está completamente com força vendedora. Então vamos lá, vamos abrir. Beleza. O que aconteceu? 4 fechou, depois tivemos esse 5. E esse 5 ele já fechou um gatilho. Tá vendo que ele já fechou um gatilho? Este gatilho 5 aí, a gente já começa a identificar uma fraqueza no movimento, certo? Porém, por enquanto, mesmo ele demonstrando esse gatilho, a gente ainda não faz nada, tá? A gente ainda não faz nada. O mercado ainda está em continuidade, tá? Beleza, caiu mais um, ainda em continuidade. Perceba que ele já chegou em uma outra marcação, né? Marcação preta. Além disso, eu tenho uma região de 50% de alta aqui, que pode influenciar também esse mercado a querer voltar, tá? Então, vamos abrir o próximo. Beleza. Aqui a gente já teve um contexto diferente. Aqui, o que aconteceu com o candle 7? O 7, ele já rompeu o anterior, fez algumas negações de rompimento para a esquerda, tá? Já fez algumas negações de rompimento para a esquerda, tá? Ó, negação de rompimento. Aqui o 7 voltou e também rompeu o candle anterior. Então, atenção para os próximos movimentos, porque provavelmente já se inicia ali um processo de talvez o mercado querer voltar e fazer uma reversão. Essa reversão, teoricamente, ela faria o quê? Essa reversão, a tendência seria buscar uma correção, né? Uma correção de algum dos gráficos que os intermediários, né, que estariam fechando naquele momento, né? Para que a gente possa depois, se for o caso de fazer a correção, uma nova expansão, tá? Então, a gente já começa a pensar em operações de compra no 8 para frente. Tá? Nos próximos candles aí. Mas por enquanto, ainda nada. Show! Com o 8 fechado assim, pessoal, o que eu vou entender? Para mim, o 7 fechou desse jeito, depois veio o 8. Para mim, o 9, ele ainda pode ser um candle que suba, tá? Ele ainda pode ser um candle que suba, dependendo do teste, dependendo da forma como o mercado reage aí, o 9 pode ser ainda candle que suba, tá? Então, dependendo das circunstâncias do teste do 9, você pode até tentar uma compra, tá? Você pode até tentar uma compra no 9, tá? Vamos ver como que aconteceu. Beleza. Vamos supor que você comprou no 9.
né? O que aconteceu no 9? O 9 ele não caiu, ele é um candle que não rompeu fundos anteriores, ele não ganhou, né, a negação novamente para queda, tá vendo? Não chegou a testar, mas também não ganhou ela. E aqui, se você parar para pensar, ele também ficou acima do rompimento, né? Ainda ficou acima do rompimento, não rompeu o candle anterior, então ainda existe uma hipótese do mercado subir. Neste ponto aí, se você quiser também utilizar dos gráficos intermediários, como por exemplo 15 minutos, né, como por exemplo 10 minutos, são gráficos que vão te auxiliar muito também na retomada da alta. Lá mostra muito que o contexto comprador ainda assim era o mais favorável, tá? Então com o 9 fechado, se você comprou no 9, tudo bem, você pode continuar na operação, seu stop é lá embaixo, tá? Ou se você quiser comprar no 10, você ainda pode, tá? Você ainda pode comprar no 10 com essa mesma possibilidade da expansão, tá? Então, o que eu estou enxergando neste movimento? Estou enxergando isso aqui, ó, para tentar uma retomada para alta e quem sabe buscar o alvo aqui, que é a região de 50%, e nós temos aqui, ó, pontos de referência para nossa esquerda. Então, eu já estou observando eles para utilizá-los, né, em relação a este ponto de 50%. Então, vamos ver o que aconteceu nos próximos movimentos. Bacana. Olha o 10, o que ele fez? Rompeu o anterior, não chegou a testar o topo ainda, certo? Então, o que pode acontecer nos próximos movimentos aí? Se o 10, por exemplo, testar para baixo, ele ainda pode dar a continuidade dele. Show! Testou para baixo, deu a continuidade, percebam que ele rompeu o anterior. Então, nós temos um movimento aqui agora, que, ó, prestem atenção. Nós temos um movimento que veio, fez o teste e conseguiu fazer um rompimento. A nossa observação a partir de agora é o quê? É observar se esse mercado ele vai permanecer acima desse rompimento, se ele vai dar topo duplo, se vai existir alguma estrutura de reversão. Alguma coisa pode acontecer neste ponto para ele reverter ou para ele dar a continuidade, tá? Uma dessas coisas pode acontecer nessa região. Beleza pura? Então, por enquanto, com o fechamento do 11, a gente entende que esse mercado ainda pode subir mais. Eu aguardo, tá? Não faço nada, porque aqui, por exemplo, vamos supor que você está comprado, você só mantém, né? Você só segura a sua operação comprado. Fechou o 12 ainda acima. Perceba que o 12 não foi rompido de novo pelo 13, né? Perceba que o 13 não conseguiu romper o anterior e ainda ficou acima do rompimento. Então, isso ainda pode ser pullback de alta, dar continuidade, tá? 14 fez um teste muito grande que, inclusive, se você quiser comprar, você consegue, tá? Você consegue fazer uma compra no 14, porque, querendo ou não, foi um teste de 50% de alta. Olha aqui. Você consegue fazer um teste de 50%. Probabilidade pode ser buscar o topo, tá? Então, se você continuou na compra, ok. Se você quis comprar no 14 com essa violinada, dava para fazer, tá? Você pega na recuada dele aqui, faz uma parcial se for o caso, e ainda sobe com ele, tá? Juan, mas eu já estou muito próximo da região de 50%, não estou? Sim, sim, você está. Só que você precisa esperar essa falha para você ter essa retomada no movimento de baixo, porque por enquanto ele ainda está ascendente. Tá? Depois, quando ele faz a virada, aí sim você pode tentar a movimentação na queda. Tá? Então, tem que esperar as coisas acontecerem para depois você ver aí o que pode ser feito. 15. Rompeu o anterior e deu alvo no topo. Então, aqui, atenção em possíveis movimentações de venda. Olha o teste lá no ponto de referência. Então, aqui, ó, alvo, ponto de referência. Presta atenção nas oportunidades de venda. Tá? Ok. 16 fechou, fez negação de rompimento? Fez. Bacana. Temos aí então uma potencial operação, se você quiser entrar? Pode. Então, se você quiser entrar no 17 aí, vender, pode vender. O 17, ele tentou cair, não conseguiu, subiu, mas também não conseguiu subir, tá? Então, é um candle aqui que ainda já pode existir aí estrutura de queda. Então, se você quis vender no 17, só continua, tá? Se você quer vender no 18, ainda dá para fazer? Ainda dá. Tá? Ainda dá para pensar na venda ainda, se você quiser vender no 18. Então, bacana. Se você continuou na venda ou vendeu, você se manteve na operação e acabou dando certo. O 18 rompeu o anterior, deu continuidade. 19 rompeu o anterior, deu continuidade. 20 estava muito próximo do alvo, então normalmente a gente faz a venda e aguarda ele dar o alvo, porque o alvo é na mínima do dia, onde estão todos os stops, onde a galera realmente realiza suas operações. Então, normalmente, se você fez a venda, você aguarda a mínima, que é a probabilidade de um mercado que vem dessa região de 50%. Beleza? Show. Olha o que aconteceu. Alvo atingido. Então, a partir do momento que ele deu esse alvo, a gente já começa o quê? A gente já começa a buscar uma retomada do movimento de alta, tá? E a gente vai buscar também, inclusive, novas fibos, né? Porque eu tenho essa aqui, só que agora eu também tenho, porque aí eu tenho que renovar o meu movimento, certo? Eu não posso ficar com
um movimento parado. Uma nova FIBA acabou sendo formada. Então, peraí, deixa eu arrumar aqui. Beleza. 22 voltou, testou ponto de referência do 17, do 18, 50%. Probabilidade pode ser fundo de novo, tá? Muita gente compra nesse 23, mas tá errado. Olha aí. 23 fechou do jeito que fechou. Então, atenção nos movimentos de venda, tá? Se você vendeu no 23, bate parcial e aguarda. 23 fechou do jeito que fechou. 24 não subiu. Probabilidade 25, queda. 25 rompeu. Rompeu o quê, Juan? Aqui, ó. Rompeu 23. Então, se ele rompeu 23, que poderia ser uma das probabilidades dele, né? Dessas possibilidades, ele ainda pode buscar o fundo, tá? A região de fundo. Beleza. Conseguiu romper. Mantém. Banho de água fria, né? Isso aqui não poderia acontecer, né? Porque esse movimento aqui, ele chegou na região de fundo e fez negações de rompimento. Então, agora, atenção nos movimentos compradores para retornar, tá? Retornar à região de 50% novamente. Olha lá, só testou pouco, né? Testou pouco. Ó, pullback, tentou, não conseguiu cair, pode subir ainda. Chegou no topo, então atenção em reversões novamente na região de 50%. 32 fechado, perfeito, violinada. Isso aqui é uma manipulação clássica, inclusive eu postei isso aqui no Instagram, né, para o pessoal também acompanhar o conteúdo. Região de 50%, venda no 33. Rompeu o anterior, então atenção nos pullbacks aqui agora de FIBO no gatilho, né? Provavelmente aqui você vai ter FIBOs como, por exemplo, essa daqui, para dar continuidade ao movimento de baixa. E lembrando, se você já está vindo de 50%, probabilidade de voltar para o fundo do dia. Tá? E já estava muito próximo do meio-dia neste movimento, então talvez já seria uma das últimas operações da parte da manhã, certo? Então, 34 não subiu, ficou abaixo do ponto rompido, a gente tem aqui a estrutura de ombro, cabeça, ombro, linda, linda, linda. Então aqui não dá mais pra gente fazer nada, a não ser pensar em venda. Pode vender no 35, Juan? Pode. Rompeu o anterior e tchau. Encerramos a parte da manhã. Essas então foram as operações do dia, né? Depois o mercado ele chegou aqui e reverteu de novo, voltou para uma região de 50% e expandiu de novo, né? Foi um dia legal de trabalhar as ondas aí do mercado, muito bacana, tá? Mas a parte da manhã surtiram muitas operações bacanas, muitas operações aí que queiram que darem a possibilidade de vocês fazerem meta. Beleza, turma? Então, vamos encerrar por hoje. Análise de candle a candle, de um candle pro outro para vocês. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos que gostam também de operar, que gostam também do mercado financeiro. E a gente se vê muito em breve em próximos vídeos. Tamo junto, um abraço e valeu! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body